Então, bom dia a todos. Eu vou apresentar para vocês o seminário de disciplina de seminários, iniciado pelo professor André. E eu escolhi para apresentar o boletim técnico da Embrapa, e ele tem como título Princípios Básicos para a Produção de Alevinos Surubins, Pintado e Cachara. Bom, o surubim, ele apresenta grande importância econômica e social. É um peixe de água doce, que apresenta carne saborosa, ausência de espinhas intramusculares, que hoje é considerado uma das espécies prioritárias para o crescimento da agricultura nacional e, juntamente com o pacu, eleitos para pesquisa no Mato Grosso do Sul, seu maior produtor. Esse é um peixe de excelente qualidade de carne e, por isso, ele é muito disputado na esportividade, tendo entre os pescadores como se fosse uma espécie de troféu para quem consegue pescar e capturar esse peixe. Então ele apresenta alto valor comercial, por isso é considerado um peixe nobre. Os surubins, os vários, eles pertencem ao gênero Pseudoplatysma e são os maiores peixes da família Cumelóides, da ordem dos fluviformes. E são muito encontrados nas bacias hidrográficas sul-americanas. Dentre as principais espécies de peixes dessa família, desse gênero, é conhecido o Pseudoplatysma molluscans, que é conhecido como pintado, e ele é encontrado nas bacias do Prata e na bacia São Francisco. O outro é o Pseudoplatysma reticulado, que é conhecido como cachara, encontrado principalmente na bacia do Prata e na bacia amazônica. E o outro é o Pseudoplatysma tigrino, conhecido como carapari, e também esse somente encontrado na bacia amazônica. Bom, para que se ocorra o sucesso da produção desses animais, torna-se necessário uma busca constante de informações sobre o seu crescimento e o desenvolvimento desses animais em cativeiro, a fim de conhecer o seu real potencial produtivo e econômico e também as suas aplicações ambientais. Bom, esse peixe ele apresenta características comerciais e zootécnicas desejáveis. Por isso ele apresenta uma eficiente conversão alimentar e um rápido crescimento. Eles podem atingir em 12 meses cerca de 1,5 kg, com uma conversão alimentar de 1,7 a 2,5. Mas a sua produção ela requer um certo alto nível tecnológico e conhecimento do produtor. Porque são peixes direcionados a mercados diferenciados, supermercados de metrópoles brasileiras e de outros países também. Mas para essa produção, alguns fatores são limitantes. E são eles: reprodução, mas principalmente a larvicultura e a levinagem. As fases larvicultura e levinagem são as fases em que os animais eles estão mais propensos a serem atingidos por agentes biológicos, químicos e físicos. Por isso, torna-se indispensável um programa sanitário para garantir uma melhor qualidade do sistema de produção. Então, o objetivo desse boletim técnico foi divulgar informações, as principais informações sobre a produção de alevinos, principalmente para piscicultores, técnicos, estudantes e pesquisadores da área de piscicultura. Então, para a gente começar a nossa etapa de produção, nós vamos começar com a reprodução. A seleção dos animais, elas podem ser realizadas nos viveiros de engorda ou até mesmo em rios e lagoas marginais. A maturação sexual desses animais, como que acontece? Na natureza, os machos eles atingem a primeira maturação sexual com cerca de 1,5 kg no segundo ano de vida. Já as fêmeas, elas vão apresentar a maturação sexual no terceiro ano de vida com cerca de 2 kg. Mas quando esses animais são criados na piscicultura, as fêmeas, os machos, eles atingem a sua primeira maturação sexual no primeiro ano de vida com cerca de 800 gramas e as fêmeas no seu segundo ano de vida com cerca de 2 kg. Então ela antecede essa maturação sexual. A manutenção desses viveiros de reprodutores é basicamente fácil. O que acontece? São baixas densidades de estocagem, recomenda-se aproximadamente 0,25 kg por metro quadrado, e
e é necessário uma água de boa qualidade e uma alimentação adequada. Os surubins, eles são bares migradores por excelência. E para que aconteça a reprodução artificial desses animais, precisa ocorrer uma maturação sexual e uma desova dos óvulos, dos gametas. E para isso, temos uma estação reprodutiva, que ela vai de novembro a fevereiro. No Mato Grosso do Sul, essa estação ela se estende um pouco. Ela vai de outubro até o final de março, começo de abril. E para que ocorra essa reprodução artificial, são necessários alguns hormônios hipotalâmicos e gonadotrópicos. E para que se ocorra o êxito da desova desses animais, o ideal é que se faça a triagem, tanto das fêmeas quanto dos machos. Onde as fêmeas elas devem apresentar um abdômen abaulado, a papila urogenital proeminente e irrigada de sangue, como nós podemos ver nessa figura. E os machos, geralmente, eles espermeiam sob leve pressão do abdômen. Para essa diferenciação dos sexos, também é utilizada a canulação, que assim como a ultrassonografia, é uma técnica muito promissora que está sendo utilizada. A canulação ainda, além da diferenciação dos sexos, para você ver se é fêmea ou macho, ela é muito utilizada para acompanhamento da maturação dos gametas. Esses são procedimentos muito comuns utilizados na piscicultura, e o mais comum ainda é a utilização do extrato coxado de carpas, que é utilizado para a indução e maturação da desova. Então, o que acontece? A aplicação hormonal para ocorrer a desova desses animais, ela é feita 2 aplicações com intervalo de 8 a 10 horas, onde as fêmeas elas vão receber 2 aplicações hormonais. Uma primeira dose, que é chamada de dose prévia, de 0,5 mg por quilo de peso, e uma dose definitiva, que é 5 mg por quilo. Já os machos, eles recebem uma dose única no momento em que as fêmeas estão recebendo a sua segunda dose. E a dose dos machos de 1 a 2 mg por quilo. Depois que nós fizemos esse procedimento de aplicação dos hormônios, o peixe ele já está pronto. O peixe ele já está pronto para a extrusão dos gametas. E como que ocorre? Vai durar cerca de 130 a 270 graus após a segunda aplicação hormonal. Na literatura, nós temos como valor de referência 230 graus. Então, como que acontece? Por exemplo, se a temperatura da água estiver em torno de 28 graus, então nós teremos 230, que era a hora grau, dividido pela temperatura da água 28, então cerca de 8,2 horas após a segunda aplicação hormonal, o peixe ele vai, provavelmente você já pode extrusar os gametas para fertilização. Só que, por exemplo, na literatura são encontrados valores determinados. A partir de 7 horas que você realizou a segunda aplicação, os gametas já podem ser extrusados. Uma fêmea de surubim, ela pode desovar até 10% do seu peso em óvulos. E cada grama dessa desova, ela corresponde a 2.200 óvulos. Depois dessa extrusão dos gametas, dos machos e das fêmeas, ocorre a fertilização e os ovos já, que antes eram chamados de ovos e agora já foram fertilizados, então são ovos, já podem ser transferidos para as incubadoras. Os óvulos que foram extrusados das fêmeas, eles apresentam uma coloração amarelo clara e eclodem, depois que nós colocamos lá na incubadora, cerca de 450 horas grau. Então eu coloquei uma observação aqui. Quando nós formos retirar os gametas dos machos, evitar a contaminação do sêmen com a água no momento ali da coleta ou da urina do próprio animal, porque pode inativar a mobilidade espermática e diminuir assim a fertilidade. Bom, então nós passamos agora para a fase de larvicultura. Começamos com a reprodução
e larvicultura. As larvas, nesse período, elas vão apresentar um tamanho médio de 3 milímetros. E após 40 a 48 horas, elas já vão começar a se alimentar. O saco uterino, ele dura em torno de 3 a 4 dias. E nessa fase, as larvas já apresentam um sistema digestório funcional, a bexiga natatória vai inflar e ela já vai começar a nadar horizontalmente. Após essa etapa, as larvas elas são transferidas para tanques de fibra de vidro, geralmente, ou tanques de plástico, e o sistema de água nesse local é um sistema fechado, com termostato, aeração constante, e recomenda-se um galpão fechado isento de luz. A densidade de larvas nessa fase é de 15 a 30 larvas por litro. A alimentação dessas larvas ela é basicamente constituída de náuplios de artémia, que são microcrustáceos. Os náuplios é indicado 500 náuplios por larva por dia. E essa primeira fase de larvicultura, ela dura de 8 a 10 dias. Após esses 10 dias, os animais podem ser alimentados com zooplâncton, que é composto de cladóceros e copépodes. E a larvicultura completa, ela dura então cerca de 15 dias. Por que é utilizado a artémia e o zooplâncton? A artémia é um alimento de alto custo. Então, o zooplâncton ele é coletado em viveiros previamente adubados. Então, diminui aí o custo de produção. Mas deve-se tomar cuidado com o zooplâncton, porque quando você vai capturar esse zooplâncton no viveiro, geralmente vem alguns animais predadores junto, que podem ser as ninfas de odonata ou alguns peixes forrageiros que se alimentam de outras larvas. Aliás, que se alimentam das nossas larvas que estamos produzindo. Então, com 15 dias de larvicultura, as larvas vão apresentar 2,5 centímetros a 3 centímetros. E a sobrevivência nessa fase é de 50% a 80%. Em pisciculturas aqui do Mato Grosso do Sul, já foram encontradas sobrevivência de 90%. Agora nós passamos para a etapa de alevinagem. Passamos pela reprodução, larvicultura e alevinagem. Na alevinagem, a densidade de estocagem é cerca de 3 a 4 alevinos, porque ela deve ser reduzida. A alimentação é uma alimentação inerte, que é constituída por uma ração úmida, pastosa. Só que porque nós trocamos de alimento. Então, nessa fase de larvicultura, os animais eles já recebem a luz do ambiente, não é mais aquele galpão fechado. Esse ingrediente atrativo é porque a larva ela ainda não consegue se alimentar, ela passou de um alimento vivo para um alimento seco. Então nós devemos acrescentar esses ingredientes atrativos, cerca de 10 a 40%. Esses ingredientes atrativos podem ser o coração de boi, sardinha ou até o zooplâncton congelado. A frequência alimentar de 6 a 10 vezes por dia. A qualidade da água é outro aspecto muito importante. Então deve ser realizada a ciclonagem, limpeza dos tanques periodicamente. A fase de alevinagem, ela dura cerca de 30 dias e os peixes vão apresentar um tamanho de 12 centímetros. Essa é a fase onde a sobrevivência cai um pouco, de 30 a 40%. E a cada 7 dias é recomendada a classificação dos animais para você ter um lote mais homogêneo através dos classificadores e a redução do canibalismo, já que são peixes carnívoros. Bom, a produção de alevinos, então, ela requer um alto nível tecnológico, um investimento e uma pessoa técnica responsável, até mesmo o produtor, tem sim um conhecimento. Cruzamentos entre o gênero pseudoplatista ou até entre outros gêneros, eles são realizados, eles estão atualmente sendo realizados porque se espera peixes mais dóceis, com crescimento mais rápido e maior sobrevivência, principalmente na agricultura. No entanto, nenhum estudo comprovou essa hipótese ainda. E o que se tem sobre esses cruzamentos são os riscos ambientais, porque eles podem escapar e cruzar com os animais puros na natureza. E os consumidores, e outro aspecto que pode ser levado em consideração, são que os consumidores estão cada vez mais atentos e buscando animais, aliás, alimentos mais seguros e que não ocorra risco, que não tenha esses riscos ambientais. É isso.